Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, Thiago Fontes, direto de Brasília, nesse feriadão, sexta-feira, pra gente falar de Vasco, né, Semana Santa. Então desejar pra você já um feriado abençoado, curte a sua família, o almoço, aproveita o dia, aproveita o final de semana, e vamos falar de Vasco, né? Vamos falar do nosso vício. Hoje é um dia tranquilo, amanhã é um dia de estresse, com certeza. Mas antes de trazer algumas informações, pedir para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube, tá? Comenta, compartilha, tudo que você puder fazer que gera essa interação, acaba ajudando o canal a continuar sendo impulsionado na plataforma. Bom, amanhã é dia de passar raiva, né? Amanhã é dia de Vasco e Flamengo às 18h30, jogo no Maracanã, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrar que tanto o Vasco quanto o Flamengo tem jogos importantes no meio de semana. O Vasco na Sul-Americana pega o Lanús, o Flamengo acho que joga na Libertadores depois de ter perdido em casa com obrigação de vencer fora de casa, né? Então assim, há uma possibilidade do Flamengo poupar alguns jogadores? Há uma possibilidade, né? Não sei se ela vai se concretizar, mas independente de quem entrar em campo, é lógico que eles têm um elenco mais qualificado que o elenco do Vasco. Recebi uma mensagem aqui de um flamenguista ou de uma flamenguista, não sei, falando assim que, lembrando que eu falei quando o Flamengo perdeu para o time da Libertadores no Maracanã, eu gravei um vídeo falando que era um time absolutamente normal, né? Que sempre ajudado pela arbitragem no Brasil, mas quando vai jogar jogos sul-americanos, né, Libertadores, não tem essa mesma facilidade, tem mais dificuldade, inclusive perdendo em casa para um estreante Libertadores, perdendo no Maracanã lotado. Aí a pessoa falando para mim, você não tá dizendo que o Flamengo era um time normal, porque vai pegar o Vasco amanhã. Continuo dizendo, Flamengo é um time normal. Anormal é o time do Vasco. Anormal é a defesa do Vasco. Anormal é você ver o João Vitor jogando bola, o Piton defendendo. Anormal é o meio de campo do Vasco que não corre, jogadores lentos. Então o problema é o Vasco, não é o Flamengo. Para mim, continuo dizendo que o Flamengo é um time absolutamente normal. Teve dificuldade, empatou com o Internacional, perdeu em casa porque goleou o Juventude. Tá, goleadas vão acontecer no campeonato. O problema sempre foi o Vasco, não é o Flamengo, tá? O problema é o Vasco. Bom, o clássico dos milhões que deve ter estádio não tão lotado, não vai estar lotado por dois motivos. Um, pelo lado do Flamengo, eles estão questionando muito os valores dos ingressos, mais quando são mandantes, né? Inclusive não encheram o estádio quando jogou com Juventude. E pelo lado do Vasco, é lógico, o desânimo do vascaíno com o time que a gente tem, o trabalho apresentado pelo Carille. Então, não deve ser um Maracanã lotado, mas vai ter bastante gente. Até ontem tinha vendido mais de 21 mil ingressos. Vamos ver até amanhã se consegue aí botar uma carga, pelo menos relativa, para essa partida, que é um clássico, né? É um clássico com história, né? Vai lembrar lá do chocolate que o Vasco deu com o Eurico Miranda, né, no Flamengo, até Sou José Mourão, grande benemérito, cara, um dos primeiros caras que eu conheci no Vasco, que distribuiu chocolate para a torcida do Vasco. Então, tomara que não aconteça o inverso amanhã, né, que a gente consiga, pelo menos, sair com dignidade, né, jogar com dignidade. O que eu espero dos jogadores do Vasco, que eu sei que são fracos, é pelo menos dignidade, né, que tenham vergonha na cara, que consigam entrar em campo e jogar futebol, não passar vexame ou vergonha, né? Chega, né? Chega. Então, amanhã é um dia especial por isso. Lógico que estão querendo devolver isso faz muito tempo. Tem gente falando assim, se o Fábio Carille vence o Flamengo amanhã, ele garante o emprego dele até o final do ano. Eu não duvido, não. Se vencer o Flamengo amanhã, não cai mais não, filho. Aí esquece. Tá? E eu não vou torcer para... Tem gente que torce contra por causa de político, né? Não é o meu político que tá lá, eu vou torcer contra para se ferrar mesmo, que eu não vou torcer pro Pedrinho, né? E tem gente que torce contra para o técnico cair. Eu não sou desse não, tá? Eu prefiro ter raiva com o técnico, mas que pelo menos a gente consiga vencer. Dúvidas no time? Claro que tem, né? No setor defensivo pode fazer um Nidunité para escolher os zagueiros, que é tudo a mesma porcaria. Agora, no meio para frente, tem dúvida no meio de campo e no ataque.
Quem vai fazer a dupla de volante com o Hugo Moura é a primeira dúvida. Paulinho, que não tá bem fisicamente, não tá bem depois que voltou de lesão, não acho que tá sentindo confortável jogar da maneira que tá jogando, mais longe da área, né? O Jair e o Tietê, eu acho que larga na frente aí o Tietê. O Jair entrou muito mal no último jogo, erra muito passe. Então, assim, acho que o Tietê, que foi preservado, inclusive, deve ser o titular junto com o Hugo Moura. Aí vem Nuno Moreira, e aí o Coutinho. Coutinho complementando o meio de campo do Vasco. Coutinho foi poupado do jogo passado. No ataque, mais uma vez a dúvida, quem é que entra para fazer a dupla de ataque com o Verratti? Adson, Ryan ou o Garré. Garré está sendo bem questionado, o Adson é só a questão física e o Ryan tem entrado até bem, né? Então a dúvida aí para o setor de ataque, quem vai fazer essa dupla de ataque com o Verratti no mais é o que a gente tem para esse clássico, é o que a gente tem para a temporada, na verdade, né? Até que se abra uma janela e o Marcelo Santana vai fazer essas grandes contratações que ele tem feito aí, tá? Então tá aí a provável escalação do Vasco para encarar o Urubu amanhã. O juiz é um velho conhecido, Rafael Claus, cara. Tomara que não ajude nem atrapalhe ninguém, tá? Tomara, porque esse aí é bem conhecido por dar uma ajudinha para o Flamengo em campeonatos brasileiros. Mas o Flamengo não precisa. O Flamengo tem elenco para ganhar do Vasco sem precisar de ajuda. Infelizmente, ainda assim, ainda consegue uma colaboraçãozinha de arbitragem. Vídeo que aconteceu nos 2 jogos no Campeonato Carioca. Tá aí, então, Rafael Claus. Falando em Flamengo, vou deixar aqui um recado do Danilo, o jogador que foi especulado no Vasco e que acabou indo para o Flamengo, pregando respeito, falando bem do Verratti, né, que é um jogador que vive um bom momento, né? Então vou deixar aí o Danilo. A gente estuda detalhadamente cada jogador que a gente vai enfrentar e aqui com todo respeito ao trabalho que o Verratti vem fazendo, porque é admirável a forma como ele marca gols e como ele se comporta dentro da área. Então certamente a gente precisa ter muita atenção, encarar o jogo com a máxima responsabilidade e respeito. É um clássico, é uma coisa que faz parte da cultura do Rio de Janeiro e do Brasil. Então, a gente espera fazer um grande jogo, a gente espera vencer, seguindo o nosso caminho, mas sem esse espírito de revanche ou coisa do tipo. A gente tem que fazer o nosso trabalho e procurar vencer. Olha, uma notícia que saiu sobre o Payet, tá? Ele teve uma lesão, foi no jogo contra o Ceará que ele sentiu, lembra aquela pancada, o pessoal até ficou pedindo pênalti? Então, ele teve uma lesão no ligamento colateral medial. É uma lesão que ele teve antes de começar o Brasileiro. Não é um rompimento de lesão que tem que fazer cirurgia, mas é uma lesão que tem que se tratar. Olha, o perigo que a gente tem de colocar o Payet para jogar agora no final de contrato. Você imagina um jogador que já está elevado na idade, já está em fim de carreira, com um salário de R$1,5 milhão, entra e estoura o tendão. O Vasco vai ter que ficar com ele até o final do tratamento, pagando salário com ele parado. Então você tira a grana de investir em um outro jogador. Eu não colocaria mais o Payet em campo, cara. Tendo em vista aí que já é a segunda vez que ele sente essa lesão, eu não colocaria mais o Payet. Trataria essa lesão dele, valeu pelo serviço prestado, valeu pelas palminhas que você bateu em cada estádio do futebol brasileiro. Muito obrigado, vá com Deus para a França, porque você pode ter esse jogador entrando, estourando esse ligamento e ficando até ele... Foram 8 meses o Paulinho Jair. Ele pode ficar mais um ano aí recebendo salário e tomando caipirinha na praia, né, esperando o contrato acabar, pegando as brasileiras, as advogadas da vida aí, tá bom? Então tá aí a situação do Payet, que é uma situação delicada. Eu não colocaria mais ele em campo, tendo em vista que corre um risco da gente ter que ficar com ele parado no departamento médico. Olha, para finalizar, vou pedir mais uma força, aproveitando aqui que é uma semana, né, que a galera tá muito tocada com a questão espiritual, né? Eu trouxe aqui a Dayana, né, que sofreu um acidente, uma vascaína, até o ano passado, setembro do ano passado, ela sofreu um acidente seríssimo de moto, uma menina que estava vivendo a vida de boa, e aí sofreu um grave acidente, teve que amputar a perna, lesão na bacia, na costela, na clavícula. Então, assim, ela tá fazendo tratamento, fisioterapia, tem que pagar medicamento, então ela tá precisando muito de ajuda de você, vascaíno, tá? Eu vou deixar aqui o número dela, o Pix, se você quiser doar alguma coisa, ou se você quiser comprar uma cartela que ela faz todo mês para ajudar ela com essas despesas. Eu vou deixar
aqui ó, o arroba do Instagram, vai lá, segue ela no Instagram, ou fala com ela no WhatsApp, manda uma mensagem, fala, ó, Vascaíno Cerrado falou da sua situação, tô passando aqui para né, desejar para você uma pronta recuperação, Deus abençoe sua vida, e aí você faz o que seu coração mandar fazer, tá bom? Curte um fim de semana abençoado, fique com Deus e saudações vascaínas.